Olá, tudo bem? Como que você está? Hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo sobre as polineuropatias, já que estamos no mês de conscientização da esclerose múltipla, que foi a primeira aula que você assistiu sobre este conteúdo. Hoje falaremos sobre ela. Ela quem? Ela, a esclerose lateral amiotrófica. Será que a esclerose lateral amiotrófica ela tem o mesmo princípio autoimune da esclerose múltipla? Seriam irmãs? Será que ela afeta as mesmas vias? É isso que você vai aprender comigo agora. Bem, a esclerose lateral amiotrófica segue um padrão bem diferente da esclerose múltipla. Enquanto aquela afetava o primeiro neurônio motor ou neurônio superior, a esclerose lateral amiotrófica ela é uma doença de padrão despadronizado. Ela afeta o primeiro e o segundo neurônio motor. É por isso que eu digo que ela é bagunceira. Ela é muito bagunceira. Geralmente afeta indivíduos jovens por volta dos 40 anos, mas tem o pico na idade mais avançada, como 70, 80 anos. Acontece ligeiramente mais em homens e tem uma variante autossômica dominante, embora menos comum, associada à história familiar. Tem uma incidência de 1 a 3 pacientes a cada 100 mil habitantes. A literatura ainda elenca para nós alguns fatores de risco, embora a esclerose lateral amiotrófica seja poligênica. São eles a história familiar, a exposição contínua a pesticidas e inseticidas, o tabagismo e, curiosamente, um último estudo mais atual associou a prevalência de esclerose lateral amiotrófica em indivíduos que prestaram serviço militar, que se envolveram em guerras. Bem, quanto à doença despadronizada que citamos no início desta aula, a clínica da esclerose lateral amiotrófica tende a ser insidiosa, mas sempre progressiva, e não se apresenta como formas de surto-remissão, como ocorre na esclerose múltipla. Primeiramente, ocorre uma fraqueza assimétrica nas porções distais dos membros, ou seja, uma afecção primeiro do segundo neurônio motor, associado à presença de fasciculações que ocorrem geralmente pela manhã, nos momentos de espreguiçar-se na cama. Pode evoluir também, primeiramente, insidiosamente com atrofia muscular e com presença de cãibras. Veja, então, a doença começa com a afecção do segundo neurônio motor e progride para características de primeiro neurônio motor quando, de uma hora para outra, começam-se as espasticidades do primeiro neurônio motor, o enrijecimento da musculatura pela hipertonia, o sinal de Babinski, sim, aquele extensão cutâneo plantar que acontece no AVE. Ora, estamos então falando de uma patologia que pega apenas o trato motor, primeiro neurônio motor e segundo neurônio motor, o trato córtico espinal. A característica da esclerose lateral amiotrófica como diagnóstico de exclusão é a afecção do trato motor, primeiro e segundo neurônio motor, preservando o indivíduo a propriocepção, a sensibilidade vibratória, o trato espinotalâmico.
É o que dá o conceito propriamente dito do nome ela, vez que a degeneração não autoimune, mas poligênica, começam nos núcleos córtico-espinais, correm para a cápsula interna, descem para o tronco e seguem as colunas laterais da medula, gerando esclerose, enrijecimento, endurecimento, seguido de amiotrofia. Aí o nome esclerose lateral das vias laterais córtico-espinais da medula, amiotrófica, com subsequente amiotrofia. Bem conceitual, mas diagnóstico diferencial. Porquanto que as patologias, geralmente que envolvem as neuropatias, costumam converger para um ou para outro cenário, ou para primeiro neurônio motor, ou para segundo neurônio motor, ou para a placa motora, como na miastenia graves. E aí, clinicamente, você conseguiria definir com mais clareza as respectivas patologias, mas a esclerose lateral amiotrófica não. Ela é bagunceira, ela não tem um padrão correto e característico. Toda vez que você se deparar com uma poliradiculopatia que afete primeiro e segundo neurônio motor sem padrão, você deve pensar como diagnóstico de exclusão, claro, na esclerose lateral amiotrófica. Quando você monta a sua propedêutica para avaliar este doente, perceberá que haverá poucos achados na ressonância nuclear magnética. Este corte axial dos ventrículos laterais mostra em T2 uma hiperintensidade, que significa o extravasamento de líquido e água na mielina de trajetos córtico-espinais destruídos. Não é característico, nem não é patognomônico da esclerose lateral, mas é um achado que pode ser comum. Você percebe uma normalidade na avaliação do líquido cefalorraquidiano e necessita, então, progredir com a eletroneuromiografia para entender qual o padrão da doença que você está procurando. Porque se não houver padrão, você estará diante de ela, da esclerose lateral amiotrófica. Além das fraquezas, fasciculações, das espasticidades, hiperreflexia, atrofia, ou seja, tudo misturado, primeiro, segundo neurônio motor, alguns desses pacientes podem apresentar, sim, alterações faciais, como afecções subbulbares e que geram uma incapacidade de conter o riso ou o choro. Sim, a afecção subbulbar que também pode ser característica na esclerose lateral amiotrófica. Alguns pacientes experimentam afecções motoras da deglutição, laringoespasmos, e que geralmente podem proceder com processos infecciosos decorrente da dificuldade de movimentação da língua, da faringe. Entretanto, há uma característica extremamente interessante da esclerose lateral amiotrófica, que é, mesmo no cenário de doença grave, a preservação da musculatura ocular. Ora, musculatura que em outras patologias estão bastante alteradas, como na miastenia graves. Então, Tiago, mesmo na doença severa, no cenário grave da esclerose lateral, a musculatura ocular tem de estar preservada? Sim, é uma característica para você situar-se no seu diagnóstico. Na maioria dos pacientes, a cognição também estará preservada, o que gera um grande sofrimento, porque na medida que a doença progride, uma doença que tem uma seletividade de morte celular motora,
e mantém a sensibilidade, mantém a cognição, este paciente acaba observando, presenciando com consciência toda a sua manifestação patológica. Há um adendo que alguns pacientes com esclerose lateral amiotrófica podem abrir o quadro da doença com a demência frontotemporal. Sim, aquela demência que tende a acontecer em indivíduos um pouco mais novos, adultos, não tão idosos, e que apresentam uma variação extrema do comportamento. Estes, sim, podem abrir o quadro de ELA com demência frontotemporal. E no que diz respeito ao tratamento da esclerose lateral amiotrófica, a principal estratégia é primeiro dar qualidade de vida, uma doença que não temos farmacologicamente onde agir necessariamente, uma doença progressiva, mas existe uma linha de terapia como o riluzol e a edaravona e o tofersen. Os dois primeiros mais utilizados na doença mais comum poligênica e o último na esclerose lateral amiotrófica de caráter autossômico dominante. O riluzol é uma medicação que costuma diminuir os níveis de glutamato com o objetivo de reduzir também a destruição celular motora, ao passo que a edaravona é uma medicação antioxidante que também tenta evitar o excesso de destruição celular motora. De qualquer forma, é uma doença de prognóstico sombrio, vez que após a doença bem estabelecida, os pacientes costumam ter um prognóstico entre 3 a 5 anos, infelizmente. Para você que ainda está pensando nas possibilidades diagnósticas diferenciais, exibirei aqui algumas situações que podem querer confundir a sua avaliação com a esclerose lateral amiotrófica, em virtude deste padrão de afecção de primeiro e segundo neurônio motor. A primeira delas é a possibilidade de tumores bulbares e que comprimam a estrutura medular e que podem mimetizar a esclerose lateral amiotrófica. Por isso que a ressonância ela é importante para o diagnóstico diferencial. Uma outra patologia é a neuropatia motora multifocal. O paciente apresenta-se com uma neuropatia de múltiplos focos, mas apresenta na propedêutica laboratorial algumas alterações em hemograma, em eletroforese de proteína, e é por isso que a neuropatia motora multifocal está associada ao mieloma múltiplo e ou ao linfoma. É por aí então que você vai afastar o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Lembre-se, a ressonância costuma estar normal, o líquor normal é um diagnóstico de exclusão. Eu espero que você tenha fixado esse conteúdo e que estejamos juntos nos próximos conteúdos como este. Eu vou ficar muito feliz se você continuar me acompanhando por aqui.